Boa noite, que a alegria do Senhor enche a sua casa, enche a sua vida, né? Encha o seu coração e que nessa noite você saia completamente mudado pela presença do Senhor, pela vida do Senhor, que você seja edificado e que você também abra o seu coração para adorar, para celebrar o nome do Senhor, para dar ao Senhor tudo aquilo que está no seu coração e que seja alegria no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, vamos começar louvando ao Senhor com o cântico Nossa Canção.
Mais uma vez, diga aleluia. Aleluia ao nosso Deus. Aleluia, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós podemos ir em direção a Ele, nós podemos nos achegar à presença dEle. E uma leitura bíblica em João 6, 65 a 68 diz assim: isso é Jesus falando e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nesse capítulo, o que antecede, os versículos que antecedem a esse versículo, Jesus estava falando sobre... Na verdade, Jesus já tinha feito vários milagres, ele já tinha feito a multiplicação dos pães, ele já tinha andado sobre as águas. E ele começou a falar sobre ele, sobre o Evangelho. E sabe, o resultado do Evangelho é uma coisa linda, mas às vezes a trajetória ela é dura. E muitos que estavam ouvindo Jesus falar sobre o Evangelho, sobre ele, dizendo que Jesus falava para eles: olha, eu sou o pão da vida. Se você quiser viver, se você quiser a vida eterna, você precisa comer o meu corpo. E ele começou a falar nessas palavras, o texto fala que são palavras duras. E muitos que estavam ali não conseguiram entender. Eles falavam assim: dura essa palavra, eu não quero ouvir. E começaram a abandonar Jesus. E às vezes na nossa vida cristã a gente entra achando que as coisas são fáceis demais. Porque o Evangelho é lindo, ele é maravilhoso. Mas muitas vezes na nossa trajetória nós precisamos encarar a realidade. E entender que nós precisamos do Senhor Jesus. Ele é o nosso pão do céu. E às vezes a gente tenta preencher a nossa vida, os nossos pensamentos com tantas outras coisas. Ainda mais nesse momento em que nós vivemos, que parece que a gente faz várias coisas e o tempo não se preenche. Para alguns está sendo difícil porque fica tentando preencher o tempo da sua vida, o tempo que tem com coisas ou com pessoas. Às vezes nós queremos preencher a nossa vida, quem é pai e mãe, às vezes quer preencher com seus filhos ou vice-versa. E às vezes nós esquecemos que nós só precisamos do Senhor Jesus para tudo na nossa vida. E assim como Jesus pergunta para eles, eu quero perguntar para vocês: vocês também querem ir? E o que vocês respondem ao Senhor Jesus essa noite? Eu prefiro responder: Senhor, eu não tenho para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna.
Senhor é que enche as nossas vidas. E vou pedir que você coloque diante do Senhor agora, nesse momento de oração, o seu coração. Como está a sua vida? Com que você tem preenchido a sua vida? Nós lemos um texto onde Jesus fala que Ele é o pão e quem quiser a vida eterna, vá até Ele. E eu não sei se nesses dias você tem ido até Jesus. Eu não sei com que você tem preenchido o seu tempo ou a sua vida. Mas a minha oração nesse momento é que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos encher as nossas vidas com a presença do Senhor Jesus. Quero colocar também, e você coloque também diante do Senhor aí seus pedidos. Mas nós vamos colocar também aqueles que estão tristes, aqueles que estão se sentindo afastados do Senhor, aqueles que estão com os corações amargurados, aqueles que estão sem esperança, que nesse momento você possa fechar os seus olhos, que você possa colocar tudo isso diante da presença do Senhor Jesus. Querido Deus, Tu és a nossa fonte eterna, Senhor, nossa fonte eterna de alegria, nossa fonte eterna de prazer, nossa fonte eterna de satisfação, tudo nós podemos encontrar em Ti, Senhor. E eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor, a vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo, Senhor, nesse momento, esse culto. Coloca o coração dela diante de Ti, se ela está com o coração triste, se ela está com o coração amargurado, se ela está sem esperança de dias melhores. Se porventura, Senhor, ela está pedindo uma cura para ela ou para alguém, se ela está precisando de um milagre, Senhor, se ela está precisando ouvir a Sua voz, se ela está precisando ouvir uma resposta do Senhor, se ela está precisando de conforto, Senhor, ou se ela simplesmente precisa, Senhor, ser cheia do Seu amor. Que o Senhor venha nesse momento com a Tua presença, ó Pai, com esse pão que alimenta as nossas vidas e venha saciar a fome, que venha saciar a sede. Ó Pai, que cada um, ó Deus, saiba que que pode ir em direção ao Senhor sempre, ó Pai. Que as nossas vidas sejam totalmente ligadas a Ti. Que possamos cada dia mais procurar entender a Tua vontade, que só nos dê sabedoria para entender o tempo, Senhor, de cada coisa. Nós muito ouvimos falar que o Senhor Jesus está voltando, o Senhor está voltando, mas nós não devemos nos preocupar se o Senhor está voltando ou não, ou se, meu Deus, eu tenho que consertar a minha vida porque Jesus está voltando, mas que nos nossos pensamentos, em toda a nossa vida, o nosso desejo seja independente se o Senhor já está chegando ou não, se está perto, se está longe, que a nossa vida seja sempre para permitir que o Senhor preencha as nossas vidas, que o Senhor faça morada em nosso coração e que nós possamos sempre andar de acordo com a Tua vontade. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus perfeito, é o Deus da alegria, é o Deus da paz, é o Deus que conforta, é o Deus do refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da tribulação. E nós Te louvamos, Senhor. E como eu falei no começo, Senhor, que nossos corações, nossas vidas sejam cheios da Tua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Por falar em alegria, convido você a abrir sua Bíblia, ou seu cantor cristão, ou no celular mesmo, o hino do número 398, Sou Feliz. Declare isso ao Senhor, que você é feliz porque você tem o Senhor Jesus na sua vida. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja
Sou feliz, sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4. Tiago 4, nós vamos ler o versículo 8. Tiago 4, 8. A palavra do nosso Deus diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida,
purifiquem o seu coração. Essa é a terceira mensagem que comecei a pregar a respeito, uma série de mensagens que fala a respeito dos 4 movimentos que toda igreja que deseja ser relevante precisa fazer. Trata-se de uma ação intencional dada por aqueles que desejam andar para frente e assim alcançar os propósitos do Senhor para a sua vida de maneira individual e também da vida da igreja, uma forma mais coletiva. Nós já fizemos 2 movimentos em nossa busca de ser essa igreja relevante, e o primeiro movimento foi o de recuo, que chamamos de divergente. Vimos que é preciso correr para longe, fugir quando a tentação vier procurar nos convencer. Se ficarmos, ela provavelmente vai nos engolir e por isso é que nós devemos fugir e se afastar assim de tudo aquilo que não agrada a nosso Deus. O segundo movimento foi o de ataque, a insurgência. Devemos fugir da tentação, mas atacar, resistir ao tentador. Isso às vezes parece um tanto quanto amedrontador, mas só o será se nós nos atrevermos a enfrentar o inimigo sozinhos. Por isso o ensino é resistir ao diabo, porque assim ele fugirá de vós, mas ao resistir ao diabo, precisamos ter Jesus à frente de nossas vidas. Então esses 2 movimentos da igreja, eles são dados contra o mal. Os nossos próximos 2 movimentos precisam ser dados em direção ao bem. Em todos os casos, será nós que precisamos nos movimentar para que possamos alcançar êxito em nossos movimentos. Então eu quero considerar hoje o movimento da convergência. Convergir para algo é dirigir-se para onde esse algo se encontra. É ir em direção a um ponto específico que queremos chegar. Então, assim como os rios convergem para o mar, as nossas vidas devem também convergir para Deus. A diferença é que a natureza dos rios é se encontrar com o mar, enquanto que a natureza pecaminosa do homem o faz sempre tentar fugir do nosso Deus. E por essa razão, cada um aqui precisamos tomar uma decisão séria nas nossas vidas, se vamos ou não ir em direção ao nosso Deus. Então, cada um decidirá ir ou não em direção a Deus. Capítulo 4 da carta escrita por Tiago é cheia de instruções dadas ao povo de Deus. É nela que ele trata especificamente de uma triste realidade. Nós estamos em uma guerra sem fim. Certo pastor americano do século XX, comentando esse texto de Tiago, diz que ele fala sobre 3 tipos de guerras que nós costumamos enfrentar. Nós enfrentamos uma guerra contra as pessoas, nós enfrentamos uma guerra contra nós mesmos e também enfrentamos uma guerra contra Deus. A realidade é que a raiz de toda guerra sempre será a rebelião contra o Senhor. E assim Tiago escreve: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nosso versículo 8 explica que nós devemos nos aproximar do Senhor. Saiba que essa é a solução para a humanidade que insiste em se afastar do Senhor. A tradução dessa expressão, aproximem-se de Deus, é a mesma usada para descrever a função dos sacerdotes em aproximar-se de Deus a fim de oferecer a Ele
algum sacrifício ou alguma oração. Somente aquele grupo específico de sacerdotes poderiam, naquela época, aproximar-se do altar. Mas agora aqui, esse acesso está aberto a todas as pessoas que assim desejarem. Ao mesmo tempo, apesar de ser um caminho aberto, é acesso livre, ele está impedido a quem, porventura, insistir em permanecer contaminado pelo seu pecado. Daí ele usar a expressão final no texto, dizendo: limpem as mãos e purifiquem o coração. Porém, o próprio Deus sempre mantém um convite bem direto e claro a todos. Insisto em dizer o que o texto fala: aproximem-se de mim. Uma mensagem muito parecida com essa é dita no Antigo Testamento através do profeta Zacarias. Ele escreveu: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor. O profeta Malaquias vai na mesma direção quando escreve: desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Todos esses textos que acabei de citar estão em um contexto onde o povo de Israel precisava urgentemente de uma restauração espiritual. E visaram no passado a mesma coisa que atualmente. Os textos do passado refletem aquilo que nós precisamos também agora: resolver esse terrível problema de afastamento entre homem e Deus, entre criatura e Criador. Assim, creio que estamos hoje buscando o mesmo que aqueles profetas do Antigo Testamento estavam buscando e levando o povo a buscar uma proximidade entre o povo e Deus. A questão é: como você pode se aproximar mais de Deus? Como você pode fazer esse movimento de convergência em direção ao Senhor? Antes de tudo, é necessário que você decida para onde você realmente deseja ir. Então, que direção você tem escolhido seguir? Novamente, o versículo começa dizendo: aproximem-se de Deus. Certa vez, Pedro disse a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro dá a entender que existe uma única direção para onde nós devemos ir. E essa única direção não aponta para outro lugar senão para o céu. De certo, esse é o desejo que trazemos dentro de nós, de um dia nós morarmos com Deus nos céus. Mas em alguns momentos, nossas ações parecem que estão nos levando para o canto oposto de tudo isso. Na ocasião em que Pedro fez tal declaração, muitos discípulos de Jesus estavam com dúvidas se deveriam segui-lo ou se parariam de estar com o Mestre. Acabaram por abandonar a Jesus, desistiram da fé no Cristo. Então Jesus resolve perguntar aos que permaneceram ali: e vocês? Vocês também não querem ir com os demais? Em outras palavras, decida hoje para onde você deseja de fato ir. E por essa razão, precisamos de uma certeza sobre a direção que nós estamos seguindo. Para onde, de fato, você tem dirigido a sua vida? E tal resposta só poderá ser respondida se tivermos a coragem de avaliar nosso viver sem nenhum medo do que nós vamos encontrar, de vasculhar a nossa vida sem temor algum,
de não nos preocuparmos com aquilo que de fato iremos encontrar. E com certeza é o seu comportamento, ou seja, aquilo que você faz, que responderá a esta nossa pergunta: para onde você tem dirigido a sua vida? O comportamento que temos, então, dirá que direção estamos indo. Alguém que vem à casa de Deus, mas não faz do seu coração a casa do Senhor, está indo na direção errada. Alguém que fala sobre Deus, mas não vive aquilo que fala, está indo na direção errada. Alguém que pensa que é cristão, mas não tem o seu pensamento dominado por Cristo, está indo na direção errada. Alguém que vem ao altar de Deus, mas suas mãos continuam sujas pelo pecado, está indo na direção errada. Assim, seu comportamento dirá, de fato, para onde você está indo. Se procedemos mal, é porque temos escolhido o caminho do mal. Se fluirmos para o que é bom, o caminho que estamos dirá que estamos no caminho certo. Tudo depende das escolhas que cada um faz, das escolhas que você faz ou que fará nesse exato momento. E ir em direção a Deus é uma escolha que nós precisamos fazer não uma única vez, mas todos os dias da nossa vida. Devemos, portanto, com base em nossas escolhas, perguntar: que direção nós temos seguido? Para onde nós temos ido? Nossos caminhos convertem para que direção? Nossos pensamentos e atitudes estão nos levando para onde? Enfim, qual a direção que você e eu temos escolhido seguir? Em seguida, buscando fazer esse movimento de convergência em direção ao Senhor, nós devemos nos livrar de nossas cargas excessivas. O versículo 8, a segunda parte, a parte final diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. A verdade é que há muito peso sobre nós. Com muito peso, caminhamos pouco e nos cansamos muito rapidamente. O pior disso é saber que muito do peso que nós temos carregado até o momento, fomos nós mesmos que colocamos sobre as nossas vidas. Você provavelmente já deve ter ouvido a expressão peso morto. Fulano é um peso morto, ou aquela coisa é um peso morto. Peso morto é uma designação para aquilo que não tem utilidade e continua sendo um incômodo para nós. A Bíblia diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Assim, como o corredor precisa se livrar o máximo dos excessos que possui ao querer convergir para Deus, nós precisamos também nos livrar dos excessos que temos carregado em nossa vida cristã. Esse texto fala de duas coisas que nós precisamos abandonar, que você precisa abandonar. A primeira é que nós devemos nos livrar de todo e qualquer embaraço. O embaraço é algo que nos atrapalha em nossa caminhada cristã. Não há como dizer o que embaraça a sua vida nesse exato momento. A própria pessoa, ou seja, você, é quem precisa descobrir quais são as coisas que te atrapalham de ser um melhor cristão. De certo, é algo que se coloca entre você e o Senhor, com certeza. E por essa razão, você tem sido impedido de ultrapassar essas coisas, de chegar até Deus e se aproximar de Deus. Talvez você possa imaginar o que tem atrapalhado a sua vida nesse exato momento. Quem sabe você está sendo atrapalhado em oração, ou seja, não tem conseguido orar. Talvez seja por causa da preguiça, ou quem sabe por causa do medo,
ou ainda aquela insegurança ou decepção que bate em nossos corações, ou simplesmente porque você entende que não sabe orar. Ou ainda você pode pensar sobre aquilo que tem te atrapalhado de ler, impedido de ler a palavra do Senhor. Você pode dizer que não tem tempo para ler a palavra, ou talvez que as pessoas que estão ao seu redor te atrapalham de lê-la, ou ainda a sua falta de entendimento, ou seja, você lê e não consegue compreender aquilo que está lendo. Pergunte também a você mesmo, o que tem impedido você de estar na igreja? Sem considerar, lógico, esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, por que razão? Ou o que te impede, em alguns momentos, de vir à igreja? Você pode dizer, eu tenho muitas atividades. Ou você pode dizer, há muito trabalho que precisa ser feito na minha casa ou no meu serviço. Ou você pode dizer, eu tenho mais o que fazer e a igreja não vai ficar em segundo plano em minha vida. Todas essas coisas, eu acredito que pode ser um embaraço para você não se achegar mais a Deus. Agora, além disso, além do embaraço que tão próximo está de nós, há também o pecado. Embaraço não necessariamente é um pecado, mas aqui também está dizendo a respeito do pecado, e por isso nós precisamos nos livrar do pecado. Nós sabemos que o pecado ele se coloca como uma grande barreira entre o homem e Deus. Os profetas diziam claramente a esse respeito. Pois saiba que enquanto nós resolvermos cultivar o pecado em nossas vidas, nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus. Você tenta, mas o pecado está ali, te impedindo de chegar ao Senhor. Só há um caminho e Tiago descreve para nós, dizendo, limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, você que tem o pensamento dividido. De certo, o pecado, mesmo que por um momento, nos alegra, nos traz algum tipo de prazer, nos traz algum benefício. Não fosse assim, nós jamais pecaríamos, mas pecamos pelos benefícios que o pecado traz, mesmo que parcialmente. Mas exatamente isso que nós fazemos. Cedemos ao mal e, como consequência, acabamos por esfriar na fé e nos distanciar do nosso Deus. Quem sabe a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida em toda a Bíblia, pode esclarecer muito bem esta cena para todos nós. Ela, de outras formas, fala que quem vive cercado pelo Pai tem tudo o que precisa, mesmo que não se dê conta disso. Também diz que quem vive longe do Pai perde tudo o que tem e ainda arrisca perder a própria vida. O jovem da parábola tinha toda a fazenda do seu pai à sua disposição, mas resolveu trocá-la, pedindo-lhe a sua herança. Quando viu que a herança havia chegado ao seu fim, ele caiu em si, refletiu, pensou e resolveu voltar para a casa do pai e restaurar tudo aquilo que ele havia jogado fora. Esse comportamento, infelizmente, se repete muitas vezes, se repete constantemente, pois pessoas têm escolhido ficar longe do seu Pai, de Deus, a fim de alimentar uma vida de pecados. Que triste é saber, meus amados, que alguns de nós temos feito escolhas pelo pecado e, como consequência, se distanciam mais de Deus. Porém, essas pessoas podem até estar dentro da igreja, mas os seus corações não conseguem alcançar ao Senhor. Ou quem sabe, alguns estão longe da igreja e também de Deus, mas não dão o braço a torcer, não se convencem desse grande mal que causam em suas vidas. O caminho para resolver esse problema é um só:
Livrem-se das coisas que têm te atrapalhado de chegar a Deus. Seja um embaraço, seja um pecado. Livrem-se agora. O nosso texto enfatiza algo primordial. Aproximem-se de Deus. Quem se aproxima de Deus, verá Deus se aproximando de si mesmo. E, além disso, nos dá uma direção essencial. Limpem as mãos e purifiquem o coração. No entanto, há também uma recompensa sem igual, pois se você se aproxima de Deus, você verá a maravilhosa graça de Deus agindo poderosamente em sua vida. Quem se aproxima do Senhor terá todos os benefícios que o Senhor criou para aqueles que vivem em sua presença. Daí a necessidade de nós fazermos este movimento de convergência, de direção para Deus. Fazer um movimento de convergência vai contra o uso ou curso natural da vida humana. Naturalmente, a humanidade vai contra os princípios de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, o que dizemos, parece que quer nos distanciar mais e mais o homem de Deus. Mais e mais você de Deus. Por isso é necessário mudar o curso da sua história, convergindo para Deus nesse exato momento. Pois saiba, meu amado, que cada um aqui precisa decidir se irá ou não irá em direção ao Senhor, ao nosso Senhor de Jesus Cristo. Devemos querer um Deus presente em nós, mas devemos mais ainda deixar esse Deus controlar as nossas vidas todos os momentos do nosso viver. Então, que ninguém mais aqui se engane dizendo que tem Deus no seu coração, sem deixá-lo encher totalmente o seu coração, sem deixá-lo examinar por completo a sua mente, sem deixá-lo dominar tudo aquilo que sai da sua boca, sem deixar que ele conduza os seus pés pelo caminho que ele mesmo deseja para a sua vida. Saiba que Deus deseja ter a sua vida por inteiro e não pela metade, totalmente e não parcialmente. Por isso, devemos fazer urgentemente um movimento de convergência, de volta, de retorno, de direção para Deus. Então, se você está decidido a fazer desta forma, como acabei de explicar para você, eu quero que você faça comigo esta oração. Mas eu quero que você faça com sinceridade, faça sem medo algum, deixando assim, ou seja, decidindo assim, Jesus conduzir a sua vida em direção a Deus e fazendo você abandonar os seus excessos que tanto têm atrapalhado a sua vida de chegar ao Senhor. A nossa oração agora é uma oração de entrega, é uma oração de dedicação, mas das nossas próprias vidas no altar de Deus. O altar do Senhor está diante de você nesta noite. Deus está com você nesse exato momento. O seu desejo não é outro que não, que você dê as rédeas da sua vida, que dê o volante da sua vida nas mãos do Senhor. Ele quer lhe dirigir. Que você deixe Ele tirar tudo aquilo que está atrapalhando você, seja uma coisa, um embaraço na vida, ou seja um pecado. Deus quer limpar o seu coração, quer limpar a sua mente, quer limpar as suas mãos. Por isso, convido você a consagrar, a entregar, a dedicar sua vida hoje no altar do Senhor. Faça comigo esta oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós aqui estamos, ó Deus, pelas Tuas misericórdias. Estamos aqui, ó Deus, porque precisamos de Ti. Ah, Deus, como eu preciso do meu Senhor. Como desejo que o Senhor me tome completamente. Veja, Senhor, quantas vezes eu me rebelei contra Ti.
mas nesse momento eu entendo que quero fazer uma conciliação, um movimento de convergência em direção ao Senhor. Fato é que muitas coisas querem me deter, muitas coisas querem me atrapalhar. Algumas vezes acho que não tenho força suficiente. Outras vezes acho que o meu pecado é grande demais para poder resolver a minha vida com o Senhor. Ou que não tenho tido tempo suficiente para que eu esteja buscando ao Senhor como convém buscar. Deus amado, são tantas as desculpas que damos em nosso dia a dia, quando na verdade o Senhor apenas deseja que nós tomemos uma decisão corajosa hoje. A decisão de convergir, de nos voltar para o Senhor, de fazer com que a nossa vida possa estar diante do Senhor no teu altar. É isso, ó Deus, que eu faço aqui nesse momento, apresentando a minha vida diante do teu altar. Quem sabe, ó Deus, quantos amados estão fazendo esse movimento agora mesmo em suas casas, desejando, ó Pai, entregar as suas vidas completamente e não parcialmente em tuas mãos. Por isso eu oro por mim, mas oro também por todos aqueles que estão orando comigo da mesma forma que eu, e por isso podem, em nome de Jesus, dizer amém e amém. Deus o abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida
quero terminar esse culto fazendo a você um desafio. Você ouviu a mensagem de hoje e sabe que necessita convergir a sua vida para Deus, ou dirigir a sua vida para o Senhor. Eu quero lhe desafiar nesse momento. Pega o seu celular e o meu telefone vai estar sendo colocado aqui embaixo, na parte de baixo do vídeo. E eu gostaria que você me mandasse uma mensagem dizendo: pastor, eu decidi olhar mais para Deus hoje. Eu entendi a mensagem e quero me esforçar um pouco mais a ir em direção ao Senhor. Não importa se você já é um cristão ou se ainda não é um cristão. Essa é uma decisão que você precisa fazer. Cada dia mais eu tomo a decisão de ir mais para perto do Senhor. É essa decisão que você precisa tomar. Então anote, o meu celular está aqui embaixo, anote agora e mande essa mensagem se você fez a oração de entrega que nós acabamos de fazer antes do cântico. Então, em nome de Jesus, eu quero que você faça isso, porque eu quero lhe apoiar em oração, lhe ajudar a se aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado e faça urgentemente esse movimento em direção a Deus. Quero desejar a todos uma final de semana, aliás, uma nova semana, na graça e na paz do Senhor. Que Deus possa conduzir você por qualquer lugar, dando a você a vitória. Por onde quer que você vá, Deus o abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus. Amém.